Pode tomar os vossos assentos. É um prazer. Eu já me sinto uberlandense, né? E quero louvar a Deus pela vida do meu pastor, Álvaro Len Sanches, pastor Atomico, agora pastor Rubens, né? Mas não me esqueço do meu amigão, pastor Eurípides está ali, e pastor Alex e Wagner, né, que são minha conexão aqui com a Irineia, e todos os demais, o Vitor Hugo, o Cássio. Eu até liguei para o Cássio agora, correndo para ele me socorrer, mas ele não conseguiu, né? Mas tudo bem, eu não vou correr aqui no púlpito, não. Pastor Eude, eu falei para ele, se ele quiser pregar, esse homem ele é uma bênção, né? É um grande pastor em São Paulo, história. Deus abençoe o senhor e sua família, tá bom? Se o senhor quiser pregar, o pastor autorizado. Amém, irmãos? Todos os demais amigos, irmãos, se eu não citar seu nome, perdoe, pastor Gerson. Hoje nós tivemos a grata satisfação de ir na casa do gaúcho, né? E comer um cordeiro lá. Foi bom demais, né? Amém, irmãos? Irmãos, estou, como o pastor disse, em Osasco, e tenho o privilégio hoje de ser, eu não vou dizer parceiro, que é uma palavra ruim, né? Mas somos irmãos em missões, né? Osasco e Uberlândia. Uberlândia já há mais de anos mantém ali 10 missionários em Cuba, todos bem ajudados. Todo mês a gente envia essa ajuda e eles comem do dinheiro que vocês mandam, literalmente. Cuba está, vou falar aqui por código, né? Está ao vivo, vivendo um momento difícil de dores. Eu tenho ido lá constantemente, chegamos faz 3 meses, já estou voltando agora em agosto, e eu pedi autorização ao nosso pastor para passar aqui um vídeo, já que essa igreja é missionária, e hoje é uma noite missionária. É um vídeo de um jovem pastor Rubier. Ele está lá no alto, nas montanhas, né? E eu quero ver se eu levo alguém de Uberlândia lá, né? Se o pastor Álvaro não foi, pelo menos designar alguém aí para ir comigo lá nos altos, lá nas montanhas, onde está a maior concentração. Deixa eu usar um nome aqui para você entender, por causa da inteligência digital aí, né? A maior concentração vermelha, né? Não pode falar o nome aqui, senão o YouTube me pega lá. É onde a igreja mais sofre, lá nas montanhas, e lá nós temos cerca de 80 obreiros, pastores com famílias, que são ajudados. E eu fui lá agora esses dias, e eu vou te mostrar para te contar um testemunho. Depois eu vou pregar uma mensagem rápida, para você ver como que Deus é maravilhoso. Está lá? Tá no jeito? Está organizando. Enquanto eu... E fomos lá e vimos hoje, a situação é caótica, é crítica. Eu não vou repetir o que eu venho falando aqui, toda vez que eu venho, mas uma família que tem 5 membros lá hoje, eles têm que decidir quem almoça e quem janta. Então, se 2 quiser jantar, ele não pode almoçar. Não há comida suficiente, não tem ração suficiente para a população. Combustível nem pensar, né? Tanto é que eu pego o trem, viajo 15, 16 horas de trem para ir do Ocidente para o Oriente, para visitar esses missionários. E é uma dificuldade tão grande, na onde nós estamos, não vou falar o nome aqui do local, nós temos uma base, nós demos para o missionário, né? Não compramos nada. A gente deu ao missionário a família, que cuida desses 180 missionários. Lá tem, nessa vila, a única fábrica de papel higiênico do país, William. A única fábrica de papel higiênico do país. E eu cheguei lá dessa vez e estava fechada. E eu comecei a andar nas igrejas e nas casas, e o governo lá, ele faz a população ler um jornal semanal. Isso aí ele tem. Um jornal semanal. Os cubanos têm que ler. E o que acontece? Eles pegam esse jornal, como não tem mais papel higiênico, eles recortam. Para você que é do interior, já morou na roça com a gente, eles recortam assim, amarram no arame e põem no mictório. William, põe lá no mictório. É terrível.
eu troquei o William pelo vereador. E eu chorei. E nesse vídeo eu quero mostrar para você. Está no jeito? Para a gente ganhar tempo? Tá? Tá, Deise? Tá ok. Tá bom. Orem muito, tá? Eu volto em agosto e com certeza, se o senhor puder, pastor Álvaro, enviar alguém daqui, seria bom. Vou dia 1º de agosto e volto dia 9, antes do Dia dos Pais, vou sair. Tá certo? Solte aí. Não é nada que... Aqui na região de Guiça, em Palma de Fierro, missionário do pastor Osiel Gomes, São Luís. Esse missionário que é mantido aí, ajudado pela igreja de Tirirical, São Luís do Maranhão. E aqui nesta região, que é a região montanhosa, nós estamos vendo algo muito interessante, que é padrão aqui em toda a região montanhosa, os obreiros. O Rubinieri tem a esposa, a esposa e o filho está internado, mas acabamos de fazer o culto agora, pedindo aqui ao pastor vai mostrar a casa culto, que na verdade a casa culto é um salão, né, que é a maior parte da igreja que ocupa, né? E eu quero mostrar uma coisa interessante. Esta casa de banho, se chama? Como se chama? Letrina. Olha aqui, irmão, seria o lugar de necessidade. Eu quero mostrar aqui aos irmãos, é padrão. Tem uma criança lá, mas mira cá, Donai. É padrão em toda a ilha, tá? Distante, fora da cidade, são vilarejos e povoados. Essas casas cultos, elas não têm um banheiro, né? Como nós temos aí no Brasil. Eu estou esperando ali a saneamento sair, né? Aqui não tem saneamento, né? Que é uma das dificuldades. Enquanto ela sai dali, vem dar uma olhada aqui no fundo. De onde é essa lá, tu casa de banho cá? Onde se banha? Não tem, né? Não. Vem ver, Adonai, vem cá. Só para os irmãos verem sentir. Ele não tem casa de banho. Da casa. Ali, aquele meio tijolo ali, é onde ele é exposto tomar banho. Dele, nós já mostramos. Um saco de cimento lá, dinheiro brasileiro, R$575. Assim. Um saco de cimento. Acá, você está lá construindo o quê? Um banho. R$575 um saco de cimento. Banho, que é muito difícil aqui. Porque cimento, essas coisas que não é como no Brasil, é com muita dificuldade. É aqui que eles tomam banho, ele e a família, né? Deve esperar escurecer para tomar banho. Agora vamos mostrar aqui a latrina. Eu chamei o Adonai para mostrar aqui, para os irmãos verem a dificuldade. É sensacionalismo? Não, é uma realidade aqui em Cuba. São obreiros valentes que ganham almas, pregam o evangelho, mas vivem assim. E aqui é o lugar da necessidade. Vou pedir ali ao Adonai para entrar e filmar, porque só cabe uma pessoa. Mostra lá, Adonai, aonde a família e a igreja faz necessidade. Por quê? Não tem? Como é que não faz? Não há condição, né? O que recebem de oferta não dá, dízimo não dá. Por isso esse obreiro é ajudado, este em especial é ajudado pela igreja de São Luís, do Maranhão, por Tirirical, o pastor Osiel Gomes, né? E assim são os obreiros. Adelante, acende a luz de la casa para mostrar. Agora vem ver a cozinha, que é cozinha e também cozinha, sala, tudo junto. E o quarto dele, da esposa e das crianças. Dá uma olhada aqui. Aqui é onde a irmã lava a louça. Não tem luz. Mas eu fiz um filme antes com a luz. Aqui ele preparou essa mesa aqui com frutas. Não tem, né? É o que ele tem, o melhor que tem. Fruta, ele, os irmãos da igreja deu uma fruta e fez o máximo que tinha. Aí tem graviola, tem no Brasil, banana, né? Tem duas geladeiras, uma não funciona, né? E o quarto tá escuro. Vamos ver se dá para filmar. O quarto. Na verdade não tem a lâmpada, né? Ele não tem a lâmpada. Olha aqui. Aí é o quarto dele, da esposa. Só um, dois, quatro. Irmão, ele tem. Olha pra cá, dona Abicília. Ele tem 4 filhos. Aqui mora ele, a esposa e 4 filhos. Tá bom? Casa bem simples. Agora interessante, que a maior parte é a igreja que ocupa, o salão. E aqui, nesses 2 salões que é cozinha, copa, tudo junto, sala, ali, e aqui o quarto dele com as 4 crianças e a esposa. Essa é uma realidade de Cuba. Orem por Cuba, precisamos avançar em missões. Missões é saber da realidade, sentir e agir. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
É uma coisa interessante, irmãos, essa situação deles. Só quem vai lá e que vive isso, eu já fui 14 vezes, foge desse padrão nosso de vida, tá? O filho dele, pastor Alves, estava internado há 22 dias no hospital, e o hospital lá, o governo não tem medicamento, não tem. Toda vez que eu vou, eu levo. Tanto é que dessa vez, todas as vezes que eu fui, dessa vez eu fui retido por 3 horas, porque eu estava pregando lá em Vitória do Espírito Santo, no Delano Santos, e lá tem muitos médicos, e a médica me deu uma caixa de remédio, eu levei para lá bastante remédio e até nem olhei. E fui retido nem por causa do remédio, né? Mas por causa de aerosol que eu levo para os missionários, perfume, né? Antitranspirante. Mas na hora que a polícia me prendeu lá e começou a olhar, a primeira coisa que eles fizeram na minha mala, separou 2 tubos de antibiótico que a minha esposa colocou. Eu achei que não havia problema, e tinha problema, porque não pode, que é considerado um remédio, como que droga. E quando eu vi, só para você entender o que é Deus, o reino de Deus comandando a igreja dele na terra, quando eu vi que aquelas 2 policiais iam me fazer voltar, ia me dar problema, e eu com um valor aqui, não vou falar porque está ouvindo um valor muito grande de dólar nas costas, que é o salário deles, não sei de onde que veio o voo. Olhei aqui no aplicativo, o voo não estava registrado, chegou um voo da Europa, aquelas 2 policiais que estavam fuçando as minhas malas, faltava uma mala, né? Faltava uma outra mala, e elas saíram correndo para atender aquele voo, a demanda do voo. É um aeroporto, ele não é tão grande, mas também não é tão pequeno, e chamou uma menina pequena, uma soldado, assim, uma policial pequena, e ela chegou, a minha mala estava na bancada, eu comecei a olhar, observar, ela mexendo, tirando com a luva, e eu vi quando ela baixou, e tinha uma câmera assim, ela deu as costas, e ela falou assim: mira, senhor. Eu, sim. Ela falou: olha aqui. Aí eu abaixei, ela falou assim: me diga o que é que o senhor veio fazer aqui. Eu falei: não, eu sou turista. Aí ela falou de não, o senhor pode falar o que é que o senhor veio fazer aqui. O Espírito Santo falou para mim: pode dizer para ela. Eu falei: não, eu sou missionário. Aí ela baixou assim, olhou para mim assim, falou assim: eu vou pedir algo ao senhor. Aí tinha lá uns shampoo, condicionador que a minha esposa manda para os missionários. Lá não tem. Irmãs, esquece, Cuba não existe essas coisas. Aí eu falei: ela vai pedir, porque esses soldados eles ganham 7, 8 dólares por mês. Eu falei: ela vai pedir. Aí ela pegou, separando as coisas, ela olhou para mim e falou assim, baixou a cabeça e falou assim: não pare de vir a Cuba. Eu falei: o quê? Como? Não pare de vir a Cuba. Aí eu falei, pensei, por quê? Aí ela baixou assim, quietinha, e falou assim: eu sou cristiana. Lá cai. Aí ela pegou aqueles tubos de antibiótico que as 2 tinham separado para me prender, e ela jogou dentro da mala e disse assim: num ratito, você vai sair allá. E corre, pegou meu passaporte, escreveu um papel e disse: alguém vai estar na porta, o senhor não sai pela direita, sai pela esquerda, e sai correndo, antes delas voltarem. Eu nunca, 52 anos, cansado, né? Não estou como Eurípides, pastor Eurípides, eu nunca agi tão rápido como aquele dia. Eu amarrei aquelas malas e saí correndo com aquele carrinho, e nisso o pastor Olivar, Adonai, o pastor lá de João Pessoa, o diretor de missões, o pastor Zé Carlos de Lima, estavam lá fora orando com os cubanos, que já ia fazer 3 horas. Irmãos, eu nem olhei, eu só sei que eu entrei onde ela mandou. Quando eu saio, a mulher pegou o passaporte, eu entreguei o bilhete, até hoje eu não sei o que estava escrito naquele bilhete, eu não sei. E a outra falou: sai, rápido. Quando eu saí do lado de lá, os irmãos estavam do lado de lá me esperando na área de turismo. Aí eu fui me dar por conta que eu saí aonde? Aonde que eu saí? No corredor de embaixadores e diplomatas. Olha lá. Aí só para você entender esse filme aí. Menino internado 22 dias. Quando eu acabo de fazer, eu perguntei: cadê os filhos? O menino está internado. Por quê? Está com uma bactéria no estômago. Eu falei: mas o governo não tem antibiótico. Aí a Norbis gritou e falou assim: pastor,
o senhor trouxe na mala 2 tubos de antibiótico. Levante a sua mão, dá glória a Deus. 15 dias depois que eu estava no Brasil, me liga e fala assim, ó, o Ninho Lotico está em casa sarado. Pega a sua Bíblia rápido, uma mensagem missioneira. Atos capítulo 1, versículo 6 ao 11. Eu vou ler para ser mais rápido e trazer-lhes aqui uma explanação para atender o horário. Pastor, tá. Pastor me deu um tempo aqui, eu quero seguir. Atos 1, versículos 6 ao 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete saber os tempos ou épocas, ou datas e tempos, né? Que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas coisas, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e a nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis 2 varões, vestidos de branco, que se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém? Amém? Hoje, quando nós falamos de missões, né? Infelizmente, eu estive com o pastor Wellington Júnior esses dias, ele pregou na nossa conferência, jantamos e conversamos bastante, e o pastor até falou isso e confirmou. Nós temos uma dificuldade, está aqui um dos diretores da CGADB, sabe o que eu estou falando. Nós vemos aí o esforço do pastor Saulo Gregório, que não está aqui, é o nosso chefe na Sename, que vem desenvolvendo, ou seja, é Uberlândia, né? Desenvolvendo ao longo desses anos. E ainda nós encontramos uma dificuldade com esse tema missões, ou missão e missões. Por incrível que pareça, nós temos uma dificuldade de interpretação desta palavra, ou desta tarefa. E isso não é de hoje, essa falta de interpretação. Você viu aqui o texto que eu acabei de ler, que até eles que conviveram com Jesus 3 anos e alguns meses, eles tiveram uma certa dificuldade de assimilar a identidade que Jesus acabara de dar para eles. Eles tinham dificuldade. Você vai ver o próprio Lucas, né, no livro de Lucas, no capítulo 24, o último capítulo do livro de Lucas, Jesus ele repreende eles, ao ponto de falar-lhes sobre o cumprimento da vinda dele nas Escrituras, na lei, nos profetas e nos salmos. E aí Lucas escreve que o entendimento deles abriu. Mas ainda aqui, nesse tempo em que Lucas escreve no Evangelho, aqui é o mesmo tempo, ou seja, era a mesma época. E neste momento era o momento final, era o tempo final de Jesus com eles. E Jesus então é indagado com esta pergunta, que eles perguntam: Senhor, quando será o tempo que o Senhor vai dar jeito e o poder, o governo volta para Israel, que o Senhor vai nos elevar, vai tirar esse jugo de cima de nós, do governo romano, e vamos de fato tomar ponta na dianteira no governo mundial? Então eles tinham aqui uma visão política, humana, né? E Jesus, ele é muito enfático, direto, e vai dizer o que para eles? Olha, vocês têm uma identidade, meu negócio com vocês é outro. Não se preocupem com datas e tempos ou épocas, tem duas, e podemos traduzir aqui até para o Kairos e o Cromos. Não se preocupe com isso, porque o Pai reservou, por sua autoridade, por seu poder, tudo isso o Pai reservou. A vocês importam que vocês voltem para Jerusalém e esperem, complementando os primeiros versículos do capítulo 1. Voltem, porque nós temos um acordo e vocês vivem debaixo de uma promessa. O Pai vai enviar sobre vocês o Espírito Santo. Voltem, porque vocês vão receber poder, né? Dunamis. Vocês vão receber poder, para que vocês possam então ser as minhas testemunhas. A partir daqui, isso é paralelo, é simultâneo. A partir daqui, na Judéia, Samaria
e até os confins da terra. E eles ficam então olhando para Jesus, depois de ouvir ele dar essa ordem, que deveria ser obedecida, e nesse instante Jesus sobe. E aqui o escritor Lucas escreve que ele sobe, eles olham, ficam tensos, porque o mestre foi embora. Aí vem então 2 agentes dos céus e diz: olha, Galileus, chama eles de Galileus, por que vocês estão olhando? Esse que subiu vai voltar. E é que neste espaço de tempo entre Jesus subir e ele voltar, que está um peso de uma responsabilidade tamanha missionária da igreja. Do tempo que Jesus subiu até o retorno dele, a igreja, estou falando da igreja, não é a Assembleia de Deus, a igreja ela tem uma responsabilidade muito grande. E olha só, irmãos, como que esses homens agora recebem esta palavra, e eles teriam então que se tornar o quê? Relevantes, e pôr esta obra, esta tarefa para se cumprir, porque a tarefa missionária agora que Cristo cumpre a sua missão, ele transfere para aquela seletividade de obreiros, de apóstolos e discípulos. E nós vamos ver aqui e tirar uma lição importante, interessantíssima. Como nos tornar uma igreja histórica, relevante, como vocês que estão chegando, há 85 anos, quantas coisas já não aconteceram, quantos testemunhos, quantas histórias, quantos momentos de altos e baixos. O que faz uma igreja chegar a 85 anos, não falando até no modo geral, nós já passamos aí de mais de 100 anos de história no Brasil. Há segredos que fazem uma igreja ser relevante. Hoje há uma doutrinação deste pseudo-evangelho, deste evangelho descambado, sem roupagem divina, sagrada, principalmente aí os homens que estão pregando a hipergraça, a supergraça, o evangelho distorcido, sem cruz, sem calvário, o evangelho interesseiro, terreno, que não tem nenhuma noção que é de fato ser uma igreja relevante. Você vai para as pesquisas e livros, tem muitos livros, né? Eu frequento muito ali a Conde Sarzeiros, eu compro muitos livros, e hoje tem muitos temas, homens inteligentes, sapientes escrevendo, igreja relevante, como ser uma igreja relevante. Quando você vai ler, eles não falam em ser uma igreja relevante no sentido de ser igreja com a sua propriedade, mas o relevante para eles é ser aquelas igrejas que chamam a atenção das pessoas por um evangelho terreno, um evangelho da prosperidade, um evangelho que não norteia o homem para o céu, um evangelho que não é missional, um evangelho de homem, humano. E agora, vamos ver o quê? Como que a ADPM se tornou uma igreja relevante? É aqui, irmãos, são as origens. Nós temos uma origem, nós sabemos de onde saímos e quem nós copiamos. E olha a situação que esse povo está vivendo. Não é? 11 homens, com mais os discípulos que conviviam com Jesus, recebem uma ordem, e agora eles vão mostrar para nós como que nós podemos ser uma igreja relevante. O primeiro ponto é nós entendermos o que muitos não entendem, que uma igreja, para ser relevante, ela tem que entender que ela está debaixo de uma ordem, e se está debaixo de uma ordem, ela tem que ser o quê? Obediente. Sim, ninguém saiu para os seus afazeres. Estavam ao alugar uma casa, e até algo compartilhado, né? Que era uma casa de uma irmã, estava ali em Jerusalém aguardando as expectativas dos últimos momentos, a festa do Pentecostes. Ninguém foi para casa, ninguém se distraiu. O que eles fizeram? Vamos obedecer. E eles vão então voltar para Jerusalém, debaixo de um manto de obediência, e ali durante 10 dias, incisivamente, eles começam a orar. Eles obedecem, em busca do quê? Do ápice do sucesso missionário. Eles acreditaram no mestre. Voltem, porque vocês precisam de algo a mais daquilo que eu lhes apresentei nesses 3 anos. Vocês vão precisar de um revestimento, para que então se cumpra de fato isso. Me obedeçam, fiquem lá até que vocês sejam cheios. E vamos ver que esses homens, eles obedecem de fato este mandato e voltam. A obediência, irmãos, é tudo. Não adianta eu dizer por aí como pastor e pregador que eu estou debaixo de uma obediência se eu não for cristocêntrico, obediente. Há muitos que estão vivendo um cristianismo paliativo, um cristianismo que não tem nada a ver com o Cristo ou com a Bíblia do Cristo. Mas estes, eles voltam e obedecem. E nós vamos ver que eles triunfaram porque obedeceram. Mas um segundo segredo é que eles começaram agora a viver algo interessante que hoje nós temos crise, que é a unidade. Unidade, ela é similar à união. A união é isso aqui, ó. Essas bandeiras estão num alinhamento de união. Mas o que seria uma unidade? A unidade seria
se essas bandeiras fossem num pano só, ou seja, um todo. Jesus, nos 3 anos e meio, desenvolveu esta visão de unidade para eles. Teve momentos, você sabe muito mais de Bíblia do que eu, que eles até divergiram, um queria ser melhor do que o outro, e Jesus norteando todos a quê? Ter a visão de reino. E ele mesmo disse: olha, assim como eu e o Pai somos um, vocês serão um. Visão de unidade. E agora eles vão mostrar que realmente eles aprenderam. Então logo eles saem e vão orar, nesse espaço de 10 dias, eles vão trabalhar o quê? Trabalhar a parte organizacional. E eles vão trabalhar essa proximidade. E você vai ver o que falta muito hoje do cristianismo mundial. Essa falta de empatia, essa falta de chegar perto, sem interesse, mas viver numa só visão. Nesse pequeno espaço de tempo, Deus se agradou deles porque eles se uniram, comiam, estavam juntos, tinham tudo em comum e começaram a desenvolver a unidade. Essa é a chamada unidade horizontal. É lado a lado, é eu e o Alex e o Wagner com o pastor Alvo. É a unidade horizontal. Mas eles precisavam viver uma outra unidade. E essa, infalivelmente, se nós vivermos e soubermos viver, é sucesso. Se Jesus não voltar daqui mais 85 anos, essa igreja ela vai viver mais 85 anos debaixo de poder e crescimento, que é a unidade vertical. O que muitos não entendem. Se prega muito por aí, e há igrejas que já passam até perto de uma doutrinação quase espírita kardecista. Prega a comunhão humana, a proximidade, mas falta o quê? Falta o essencial, falta a unidade com o céu. E olha o que esses homens vão fazer. 10 dias Deus aprova. Entenderam? Durante os 10 dias do final, 50 dias, 10 dias depois de Jesus subir, então o reino de Deus desce. E quando desce, se une a eles. E é aqui que está o segredo de uma igreja entender que debaixo da obediência e vivendo uma unidade, ela vai viver não só 85 anos, mas ela vai viver 170 anos. E enquanto ela estiver aqui, ela vai viver sucesso, ela vai crescer e ninguém vai parar. Quantos fecharam nesses 85 anos? Por quê? Para manter essa unidade, tanto vertical e horizontal, é necessário os segredos. E eles descobriram o segredo. O primeiro segredo é obedecer, e o depois. Essa unidade entre você e o céu, ela tem que ser regada o quê? De comunhão, de oração. E você pensa que eles pararam de orar? Não, porque eles sabiam que eles dependiam dessa parceria entre eles e o céu. E olha que coisa interessante, eram homens sabidos, que não perderam o costume de buscar a aproximação com o céu. Pastor Álvaro, se o senhor quiser ver, antes do senhor parar de ser pastor aqui, essa igreja continuar crescendo, faça como o senhor está fazendo. Mantenha o foco, mantenha aqui a estrutura de uma igreja relevante, que é obediência, oração e jejum. Obediência, oração, jejum, que é um segredo. 3 horas da tarde, depois deles receberem o batismo com o Espírito Santo, eles não se empolgaram, porque tem muita gente, irmãos, que é assim. Gostam às vezes de uma festividade pentecostal, quando vem um pregador ilustre, estou falando aqui no pejorativo, gosta de vir aquele pregador do reteté, aquele cantor do reteté, e se empolga nas festividades, nos congressos, pula, salta. Mas após essa êxtase, essa adrenalina, no outro dia, na outra semana, pastor Eudes, acabou. Agora esses rapazes vão mostrar o quê? Que eles estavam ligados, e eles sabiam que essa descida do Espírito Santo não era em vão, porque Deus tinha coisas mais para fazer, não só ali temporal, mas atemporal. 3 horas eles saem para quê? Para orar. Deixa então a comunidade e vão orar. E é aqui que vamos ver o que é uma igreja relevante. É uma igreja que ora, é uma igreja que jejua, é uma igreja que está no caminho, andando no caminho, no meio da sociedade. E quem está vivendo a unidade vertical e horizontal, ela pode se preparar, porque Deus vai preparar lugares, momentos, para que possamos de fato nos tornar missionais. E aqui vamos ver como que esse homem, Pedro, ele recebe tanto poder naquele dia de Pentecostes, que ele passou por uma transformação, e ele entendeu a essência dessa unidade. Você vê que depois que ele recebe o poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, ele se torna um pregador exegético, conta história, fala da lei, fala de Davi,
convence, prega no primeiro culto ao ar livre da história da igreja, 3.000 pessoas aceitam a Jesus, e aí ele vai orar, para quê? Conservar a sua identidade missional. E quando ele vai orar, é aqui que eu quero pontuar, e já fechar, ele vai passar com João, mostrando o que? Unidade. Vem cá, pastor Wagner, unidade. Ele e João. E uma coisa interessante, se você for ver o fato entre ele e João, João era mais esperto do que ele, mais íntimo de Jesus do que ele. Então quem tinha que ser destaque ali, não era ele, era João. Olha que coisa interessante, eles vão caminhando e conversando. Quem sabe falando o que vamos orar hoje, o que vamos fazer. E eles vão para onde? Para o centro da religião, lá no cenáculo, lá no pórtico de Salomão, onde se reuniam. Mas quando eles vão entrar, são detalhes aqui da história, da teologia, só para você entender. Estava ali à beira do caminho um homem, bem de frente à porta formosa, que é classificada a porta que dava entrada ao pátio dos gentios. Olha que interessante. Ao pátio dos gentios, que eram homens que vinham se tornar prosélitos e ficavam ali, e você vê o comportamento de Jesus em chicotear, chibatar aqueles homens quando ele entra ali. Aquilo, irmãos, não foi Jesus o homem, foi Jesus Deus, porque aquele pátio ali, ele foi feito propositadamente no sentido missionário, missional, para que os homens viessem das nações, se tornassem então adoradores de Deus. Era a primeira parte, era o pátio dos gentios. Agora olha que coisa interessante, aquele homem estava ali com mais de 40 anos, paralítico de nascença, e ele fica observando, e Lucas escreve que ele foi trazido, ele foi colocado, ou seja, tinha pessoas para colocá-lo ali, para ele ficar o dia todo, fazendo o quê? Pedindo esmolas. Ele não era só paralítico, ele era pobre, ele era mendigo. A situação do mundo hoje está assim, capenga, pobre. O mundo não consegue entrar na presença de Deus. O mundo está caído, não anda. E quando eu falo mundo, são pessoas da sua linhagem familiar, são pessoas que estão ao seu lado trabalhando, são pessoas que o pastor da Alemanha está lá evangelizando. Mundo são pessoas que estão paralisadas. Irmãos, preste atenção numa coisa interessante. Quantas vezes os sacerdotes, Anás e Caifás, quantas vezes levitas passaram por aí, outros sacerdotes, e viram, maestro, aquele homem caído, desvalido, que todos os dias pediu o quê? Coisa monetária, coisa física, coisa para satisfazer o seu intestino, a sua fome física, ou para comprar um remédio para o seu físico. Um homem que tinha esperança, quando olhava nos religiosos que entravam, de receber uma esmola de manhã, tarde, à noite, para se complementar materialmente, socialmente falando. E um homem que já não tinha mais esperança nenhuma concernente o que ele mais necessitava, que não era de dinheiro. Ele necessitava primeiro do milagre físico, e depois ele necessitava da salvação da alma dele. E ali quem vem passando ali, diferente da religião que não gostava de pessoas, da religião que excluía pessoas, da religião que numerava e colocava a sua lei, não é? De forma drástica, e as pessoas não conseguiam chegar próximo de Deus. Quem vem vindo ali? A igreja que vive a unidade com o céu, e a igreja que vive a unidade. Quando João e Pedro vêm chegando, aquele homem vira e mira, e como costume, por favor, senhores, me dê uma esmola. Deu uma travada. Quando Pedro e João chegam próximo dele, ele ouve a voz: me dê uma esmola, por favor. Pedro trava, porque ele já estava chipado. Como é que é? Chipa, ele já estava chipado com o chip do reino de Deus. E tudo que está na minha frente agora se torna o que? Um campo missionário, uma possibilidade de eu fazer alguma coisa para o reino, uma possibilidade de eu agir missiologicamente. Quando ele ouve, ele para. Aleluia. E uma coisa interessante, tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que é para eu e você fazer. Como assim? Vou te explicar. Jesus, nas 2 ou 3 vezes que ele foi ao templo, inclusive passou no pátio dos gentios, e também foi lá no pórtico de Salomão, Jesus passou. E você acha que Jesus não viu? Viu. Mas aquele paralítico não era para Jesus, era para eles. Ele era e sai.
A missão de Deus ele cumpre, mas a minha, a sua, somos nós que temos que fazer. Como? Jesus não curou. Pedro para, quando para, olha para ele e vem cá. Aí você vai ver o poder da unidade, que traz temor e traz santidade no nosso viver, na nossa condução. Você vai ver que a unidade vertical, ela nos faz ficar próximos de Deus e nos liberta de todo egocentrismo, ilustrismo, estrelismo, tudo que é ismo, que é prejudicial, ele nos liberta. Se fosse hoje, irmãos, nesse tempo, meu Deus, o que Pedro vai fazer, se fosse hoje, Jesus, ele para, porque ele sabia o que ele tinha, e ele diz, olha para cá, primeiro, não é para mim, olha para nós, aqui eu não trabalho sozinho, pastor Álvaro não trabalha sozinho, nós trabalhamos juntos, o senhor já pensou, pastor Álvaro, nesses anos que o senhor está aqui, se o senhor não tivesse companheiros? O senhor já pensou, pastor Rubens? O senhor já pensou, pastor, se não tivéssemos companheiros? Ninguém é bambambam. Quando estamos vivendo na onda da graça, na crista da onda, nós temos que entender que nós não estamos só, somos unidos, vivemos em unidade. Dá um toque aí no seu irmão e fala assim, nós somos um, em Cristo nós somos um. Nós somos um em Cristo. Aqui ninguém é maior do que ninguém. Mas peraí, não é João, queridinho de Jesus? Mas quem tomou a frente foi Pedro. Pedro respeita e diz, não sou eu não, olha para nós. Ei, a igreja tem uma missão, não é o SEMAP, não é a SEMEADO, não é a SENAM, a igreja ela tem uma missão, todos nós estamos dentro da missão. Olha para nós, fixa aqui os olhos em nós. E ele fixa, e ele pensou, pronto, 2 homens desses, vou receber uma esmola recalcada. E Pedro abre a boca e vai dar o que ele tem. Porque tem muita gente aí, irmãos, que não consegue mais evangelizar, não consegue mais encher a igreja, não consegue mais desenvolver reino, não consegue mais progredir missiologicamente, porque não tem mais, não tem o quê? Não tem a essência. Mas quem tem essência, pastor Eude, ele pode bater os olhos e dizer assim, olha aqui, eu não tenho o que você tem, o que você quer. Você quer esmola? Se eu te der, você pode comprar um Doril, uma dipirona, um remédio para dor dos músculos. Você pode pegar a esmola, comprar aqui um quilo de arroz e feijão para matar a sua fome. É isso que você quer. Mas eu tenho algo que você precisa muito mais do que a comida, a bebida, o calçado e o remédio. Eu tenho algo aqui que vai mudar a tua vida. Erabaçai. O que ele tinha, irmãos? Ele tinha evangelho, ele tinha poder. Eu não tenho a prata e o ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que é que o senhor tem? Anda, ele não fala levanta, anda. Não precisamos de folclore, não precisamos de fogos de artifício. Quem tem não precisa, irmãos, ficar desesperado para mostrar para as pessoas que tem. Quem tem está aqui. Quando precisar, Deus vai fazer com que as pessoas saibam que você tem. Vivemos um tempo hoje da pirotecnia eclesial. Cantores e pregadores que querem bombar, que querem ser destaque, que querem fazer para aparecer na mídia. Mas o que Jesus quer é somente que tenhamos para compartilhar, para dividir, para abençoar. Levante a sua mão assim, fecha os seus olhos, que nesta noite o reino de Deus, o Espírito Santo que te coloca para viver numa unidade vertical, ele possa bombar dentro de você, ele possa explodir dentro de você um desejo eloquente de avançar, de fazer alguma coisa para o reino. Agora olha só, irmãos, olha a mecânica. O que eu tenho eu te dou. Anda. Parte de Deus, parte de homem. Mas como andar? Aí vem. Ele não vai ficar bravo comigo, ele é meu amigo. Ele está lá coxo, com as pernas atrofiadas. Olha o que Lucas escreve, Lucas o médico, que Pedro pega na mão dele. E Pedro ajuda. Pedro ajuda ele a se levantar.
Quem tem que fazer o homem saber que Deus está agindo na vida dele é a igreja. Pega na mão do seu irmão e fala assim: é o tempo, nós vamos coroar 85 anos aqui em Uberlândia com crescimento. Nós temos condições de não só determinar, mas de pegar na mão dele e dizer: é o tempo, saia dessa vida atrofiada, saia dessa vida de dependência. Eu tenho, não é o ouro e a prata, mas eu tenho Deus para você. Aleluia, glória a Deus. Deus está aí, Deus está aí, Deus está aí, Deus está aí, o reino está aí, o Espírito Santo está aí, ainda queima o teu coração, ainda você tem essa vontade de pegar na mão e dizer: levante e anda. Lucas, o médico, diz que os artérios dele se reparou, que os tendões se ajeitaram. Obrigado. E agora o ex-paralítico, ele não é mais paralítico. Ele entendeu o que Deus fez. Irmãos, cada homem e cada mulher, beneficiado pela graça e pelo poder da unidade da igreja com Deus, ele acaba se tornando o quê? De campo missionário, ele se torna um outdoor de Deus. Há muitas igrejas por aí que estão querendo crescer. Eu sou missiólogo, dou palestra, mas eles querem crescer, chamando e convocando pessoas que nunca pisaram no campo missionário, não tem uma experiência, não tem prática, não tem nada. Pessoas que estão aí dentro das faculdades, mergulhadas nos livros, né, na teoria, e acha que chega, traça uma estatística, pastor Eude, e joga aqui. Até na internet tem gente se promovendo e dizendo: quer fazer a sua igreja crescer? Eu tenho um curso. Para! A igreja é única, ela precisa ter o essencial. Levante a mão assim, ó, faça assim, ó. O que ela tem que ter? Deus dentro dela. Eu já falei aqui para vocês de um homem, vou falar aqui, não vou falar nomes. Um dia eu estou pregando lá no alto, e aí um homem que chega lá na montanha e fica glória a Deus, aleluia. O missionário me apresentou como aquele que manda ajuda para ele. E ele não parava de dar glória a Deus, aleluia, em língua estranha. Não posso falar o nome dele. E ele vai o dia inteiro ali, a gente ficou, varria, ajudou a cortar o porco, e vinha, me abraçava em língua estranha, glória a Deus, aleluia. Aí eu perguntei para o obreiro: por que esse irmão não para de falar glória a Deus e aleluia e língua estranha? Aí o obreiro falou assim: pastor, esse homem foi pego por Deus. Precisamos voltar a viver testemunhos relevantes. Testemunhos que as pessoas entrem aqui e digam assim: ó, a irmã Chiquinha, o irmão Zezinho, lá da vila tal, eu estava vivendo no mundo da depressão, queria me matar, mas foi na minha casa, orou, o demônio saiu, estou liberto, e glória a Deus, aleluia. Precisamos ver igreja relevante, que é a igreja que faz, e o que ela faz aparece. E o Jorge disse: pastor, esse homem era delegado comunista. Há 25 anos atrás eu subi aqui na floresta para pregar. Ele jogava pedra em mim, ovo choco, fezes, me bateu 3 vezes. Na última vez disse que ia me matar, jogou no mato, todo quebrado. Mas eu não desisti. Eu continuei vindo. E um dia alguém disse: delegado, aquele cristão está aí pregando. Ele disse: eu vou matar ele. Naquela noite, Deus deu um sonho para ele, que ele estava morrendo, e quando ele está pedindo socorro, quem é que chega para levantar ele e curar ele? O missionário. Quando ele acorda, ele fala para a esposa fala assim: eu não te falei, mas eu já sou cristão, eu vou onde ele prega, lá em cima na selva. Eu quero conhecer ele. Foi lá, aceitou Jesus. Fazem 20 anos, abandonou o comunismo, abandonou. Hoje é o melhor diácono que aquela igreja de 300 crentes tem. Por isso que ele não para de dizer: olha o paralítico, ó, glória a Deus, aleluia. Ele vai e quê? Ele cola na igreja. Ele cola. Aí você pensa, irmãos, que Pedro e João se importou? Você pensa que Pedro e João ficou como muitos aí, pastor Eude, que tem alergia de pessoas, gosta no momento de pessoas, na hora do flash da foto, mas sai daqui e não gosta.
não fala, não evangeliza, não compartilha, não visita. Não incomodou maestro. Pedro e João deixam o homem colar. E quando cola neles, saltando, pulando, louvando, aí outdoor chama atenção. Quando chama atenção, o povão veio. Aí você vai ver uma riqueza da unidade séria, vertical. Que quem vive a unidade vertical, ele não consegue usurpar a glória de Deus. Quando o povo acha que eles fizeram, Pedro dá um grito: vem cá, segunda pregação, segunda cruzada. Por que vocês estão olhando para cá achando que eu e João fez? Não fomos nós que fizemos. Este homem está andando por causa do nome daquele que vocês mataram, rechaçaram, trocaram por um bandido. Foi por causa dele. Vocês mataram, mas ele ressuscitou. E é por causa do nome dele, é do nome dele, é o nome dele. Levante a sua mãozinha assim, ó. Você está de pé por causa do nome. Deus está operando na sua vida por causa do nome. O nome dele faz a igreja entrar em movimento. É o nome dele que faz a igreja ser relevante. Ninguém aqui que passou, que está e que vai passar nunca poderá superar o poder do nome dele. E fechando aqui, porque o pastor me deu um horário. Aí o Satanás bolou uma ideia. Porque Pedro prega, 3.000 almas se converte, ou 2.000 almas se converte. Ele ficou doido. De 3.000 foi para 5.000. O diabo fala: vou pegar eles. E pega quem? Aqueles que têm, usa o pseudonome de religião cristã. Hoje, falasse hoje. Pega os sacerdotes. Pega os homens principais, que começam a ouvir o barulho, porque a igreja em movimento, irmãos, igreja relevante, é isso aqui mesmo. Ela faz barulho. Aqui não é um velório, porque somos um organismo vivo. O Espírito Deus Todo-Poderoso está em nós, no nosso meio, dentro de nós. Aqui não somos mortos. E aí causa barulho, alguém diz: o que está acontecendo? Olha, primeira informação, tem uns camaradas ali, é 2, olha a informação, causaram alvoroço. Por quê? Sabe aquele paralítico lá da Porta Formosa, aquele cara chato, aquele cara nojento, que todo dia fica pedindo esmola? Sei, ele não é mais paralítico. Como assim? Estão dizendo que os 2 caras passou lá e mandou ele levantar, ele levantou. E aí? Está lá colado neles, pulando e dizendo glória a Deus, aleluia. Arabaçaia, aiabarraça. Quer ver a sua igreja crescer? Preserva o que o senhor tem. Pastor de congregação, ore mais, jejue mais, busque mais a presença do Senhor, porque esse Deus, ele faz mais. Ele faz ainda, ele vai fazer amanhã. Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda faz milagres, Jesus ainda faz prodígio. Jesus. E aí, pastor, tem um preço: primeiro a glória e depois perseguição. Que história é essa? Vamos lá para ver. Quando chega lá aquele tumulto, o povão tudo ouvindo, eles não tinham condições de chamar a atenção do povo, porque eram vazios, frios, gelados, desviados, corruptos. Anás e Caifás, corruptos, não tinham. E aí esse povo que não tem, preste atenção, aqui é uma profecia para o senhor aqui, ó. Tem gente aqui em Uberlândia que não tem o que o senhor tem. Não tem graça, não tem unção, não tem essência, mas vive aí morrendo de inveja, ciúmes, trapaceando, armando, para lá, para cá, mas não liga não, continua no foco. Quem não tem, não faz, e não quer que aquele que está fazendo faça. É só a turma vazia que não quer que aconteça. Vamos fazer o quê? Prenda eles. Mas sem motivo, por quê? Não sei, prenda. Era tarde, não podia ter uma conferência com o Sinédrio. Deixa eles lá, joga eles na cadeia. Prenderam, jogaram na cadeia. Passaram a noite lá, com certeza, orando, porque essa era a primeira prisão de Pedro. E aí você vai ver pelo histórico de Pedro, que Pedro, quando enclausurava ele, prendia ele e trancavam ele, ele vai fazer como ele fez lá na terceira prisão, quando Herodes falou: vou matar esse cara. E aí o que Pedro fez? Orou, veio o sono, ele dormiu. Quem está, irmãos, ligado em unidade com Deus, ele descansa no Senhor, ele sabe a quem ele serve. Quem está entendendo aí? Quando prende ele, João e Pedro oraram, e eles se confederaram. De manhã amanheceu, chama lá os presos. A primeira pergunta: em nome de quem e com o poder de quem que vocês fizeram isso?
segunda pregação, agora dentro da congregação dos legalistas. Em nome de quem? Vocês mataram ele, vocês trocaram ele por um assassino, mas eu quero dizer para vocês que ele ressuscitou. É em nome dele, é em nome dele, é em nome dele que nós fizemos isso aqui, ó, que esse paralítico está andando. Como é que é? Aí olha, não tinha argumentação. Por quê? Lucas escreve, o fato estava ali. Contra fatos não tem? Contra fatos não tem? Quando a Uberlândia começar a ver, já tem, mas começar a ver em grande quantidade milagres acontecendo, e milagres e prodígios, ó, vai ter o quê? Vai ter fatos. Contra fatos não tem argumento. O pecador vai se render. Não se importe se a perseguição começar do lado religioso, do lado político, não se importa se vier uma avalanche de perseguição. Uma coisa é, mantenha o foco, mantenha a proa, mantenha a visão. Por quê? Porque dá certo. Concluindo aqui, vou parar, pastor. Alas, Pedro tinha visão. Ele prega para os legalistas. Quando prega, eles ficam aterrorizados. Vamos fazer o que com esses caras? Vamos dizer para eles que eles não podem falar nesse nome. Irmãos, não fale para um crente cheio do Espírito Santo que ele não pode dar glória a Deus e progredir com o reino. Não fale para um pastor missionário que ele não pode abrir igreja e congregação, porque quanto mais cutuca, o reino pega ele e avança. Resumindo e parando, o que acontece? Não preguem mais, não falem mais. Tá bom, ok. Eles vão então para onde? Para a oração. Tem gente aí brigando, não vou falar nome não, brigando nas internet da vida, né? Pastores renomados brigando e tomando partido e vai, e numa visão integral, socialista lá, achando que a igreja... Irmãos, precisamos, está aqui o vereador Neemias, precisamos sim de homens como José de Arimateia, mas isso não é o absoluto. A igreja no absoluto não depende do homem, a igreja depende de Deus. Preste atenção nisso. Aí fica lá brigando lá. Ei, a igreja já tem um defensor, a igreja já tem um tutor. Não prega. Aí eles vão falar, peraí, vamos orar. Irmãos, fomos lá, fomos instigados, ameaçados, e agora? Vamos orar. Aí começa, Senhor, Criador dos céus e da terra, os homens mataram o autor da vida, o teu filho, o seu servo Jesus. Herodes e Pôncio Pilatos se uniu e matou, arrebentou tudo. Porém, pelo teu poder e por uma determinação sua, um planejamento seu eterno, o Senhor o ressuscitou, arrancou dos laços da morte e o fez Senhor e Cristo. E nós estamos pedindo aqui ao Senhor, o que vocês estão pedindo? Senhor, nós não queremos fugir da nossa missão, nós não queremos nos acovardar. Não, o que vocês querem? Queremos mais poder, queremos mais poder. Por quê? Porque queremos pregar mais, queremos evangelizar mais, queremos avançar. Nós queremos avançar debaixo da tua palavra, nós vamos avançar. Levante a mão, levante a sua mão assim, ó. Feche os seus olhos. Deus, esse ano de 2024, aleluia, Deus vai preparar uma plataforma, se Jesus não voltar, para o ano de 2025. Preste atenção, Deus vai preparar uma plataforma de avanço e de crescimento. Não precisa ficar preocupado se a estrela e o machado está lá, abrindo lei, fazendo lei, cerceando a igreja, fechando a igreja, perseguindo o crente. Não, ei. Fazendo o que, pastor? Continue. Aí eles vão, ajeitam a casa, você vê lá, né, capítulo 5, ajeita a casa, no 6, depois de ajeitar e viver em comunhão, aí eles voltam a pregar. Aí, sem movimento, só milagre acontecendo, porque Lucas escreve, pelas mãos dos apóstolos, paralíticos andavam e pessoas eram curadas, e o número de crentes se acresciam. Não tem uma coisa que perturba o mundo e o diabo, como o crescimento da igreja. Mas pastor, e aí? Continue crescendo. E aí? Agora eles chamam eles, prendem, agora não só 2, prende os 11. Quando prende, Deus tinha pressa. Quem comanda a igreja é Ele, quem tem o poder é Ele. Joga na cadeia pública fedorenta, mas à noite, o Senhor o Deus, fique de pé, o Senhor o Deus da missão, Ele envia um anjo poderoso e diz, anjo, sim senhor, vai lá, eles estão orando, presos, vai lá, toca neles, abre o cárcere e você vai dar uma mensagem. Qual a mensagem? O anjo desce, ei Pedro, ei apóstolo,
É para vocês saírem. Fazer o quê? É para vocês irem lá para o templo de novo e pregar tudo a respeito dessa vida. Sinédrio dormindo, sacerdotes dormindo e pensando e planejando maquiavelamente o mal para a igreja. Dormiram com sangue na boca. Vamos matar esses crentes. Mas não sabia que o Deus dos crentes já tinha passado. O dia não amanheceu. Os obedientes e homens que viam unidade horizontal e vertical estavam onde, pastor Gerson? No templo. Fazendo o quê? Pregando. Os pomposos homens da lei reúnem o sinédrio, reúnem os aristocratas, os saduceus, os fariseus. Vamos lá! E aí? Busquem lá aqueles perturbadores que perturbam Jerusalém com essa doutrina. Soldados vão, quando chega, soldados aqui, cárcere fechado. Epa, não tem ninguém. Mas cadê? Não sei. Deus trabalha com a sua igreja num poder sobrenatural que vai deixar gente grande no Brasil desesperado. Estão mexendo com o povo errado. Estão mexendo com o povo errado. Segure a mão do seu irmão que está do seu lado aí. Estão mexendo com o povo errado. E Deus tem parte dessa igreja aqui em Uberlândia. E por extensão essa igreja está na Alemanha. Essa igreja está na Europa. Essa igreja está lá em Cuba. Essa igreja está na África. Por extensão essa igreja está lá. E nós vivemos essa unidade. Pastor Álvaro, Alen Sanches, Pastor Rubens, todo o ministério. Vocês não estão só unidos aqui, pastor Alex e Wagner. Há uma união vertical e horizontal. O Senhor Deus da glória, o Deus criador dos céus e da terra, Ele é com a Assembleia de Deus em Uberlândia. Ele é cadê esses caras? Alguém chega correndo. Ei, sacerdote. Sim, os homens que o Senhor mandou buscar estão lá no templo. Fazendo o quê? Pregando. Como? Pregando. Como sair? Não sei. Busquem lá. Aí vão pianinho. Vem cá, por favor. Eles vão ter que aprender a respeitar a unção de Deus na sua vida. O que é isso aí? Por que vocês continuam? Vocês vão parar? Não. Antes nós vamos obedecer a Deus do que os homens. Não podemos. Aí vamos matar. Aí vem então uma provisão. Um homem inteligente, Gamaliel, discípulo de Heliel. Homem inteligente, que conhecia a Bíblia da época. A Bíblia da época era a lei. Falei, ei, para aí, gente, para aí. Vocês não estão afobadinhos, ansiosinhos demais não? Vocês não estão percebendo que não está dando certo esse plano de vocês? O quê? Esses dias apareceu o Teudas aí, pá, não deu nada, morreu. Apareceu o Judas, não deu nada, morreu. Faz o seguinte, gente. Libera esse povo aí e espera. Porque se isso proceder de Deus, vocês estão combatendo contra Deus. Olha a visão do homem sábio. Não, mas espera aí. Até pode ser, Gamaliel, mas vamos dar um couro neles. Dá um couro nesses crentes aí. E pá, igual Daniel Berg, né? Aquele delegado em Bragança. Jogou na cadeia a noite toda, papá judiou. E agora? Não tem mais jeito. Vamos liberar ele. Como? Não, vamos humilhar. Vamos jogar lá no cemitério de Bragança para limpar. Para quê? Hoje Bragança é uma das maiores igrejas da Assembleia de Deus do Pará. Do cemitério que os crentes foram limpar, Deus converteu quase toda a cidade. Porque os crentes foram limpar o túmulo pastoreus, cantando e louvando e adorando, depois de passar a noite inteira orando. Esses caras passam a noite inteira orando, são interrogados e agora vão apanhar. Quando apanham, pode ir. Olha o que Lucas escreve. E saíram. Olha para o seu irmão assim, ó. Assim. Quem é que ri, irmãos, quando apanha? Mas ser crente é coisa de doido mesmo. Ser crente é coisa de maluco. Crente, estou falando de crente. Apanhou, olha o que Lucas escreve. E ficaram felizes por sofrer por causa do nome. Segura a mão do seu irmão. Eu não vou chamar ninguém à frente, mas essa noite de comemoração de 85 anos, Deus tem mais.
Os teus sofrimentos não podem cercear o seu chamado. As tuas lutas não podem abafar aquilo que Deus quer com você e com a tua casa. As tuas dificuldades não podem ser objeto para você parar de andar na caminhada missional que Deus tem para você. Sim, Deus tem mais. Feche os seus olhos. Deus tem mais. Se você entender o que é que Deus tem com a Assembleia de Deus em Uberlândia e dizer: Pai, eu quero não só orar, eu quero participar. Deus tem mais para ti. Deus tem mais. Se possível for, levante a mão do seu irmão para cima. Isso aqui é um sinal de unidade. O púlpito está unido com o corpo, com a igreja, com a membresia. A igreja está unida com a orquestra com os jovens com as irmãs com os diáconos e presbíteros. Essa igreja não anda por encantos, ela anda no poder da unção. Essa igreja não anda só no poder da teologia, ela anda no poder do Deus da teologia. Essa igreja aqui não tem estrela aqui nesse púlpito, porque quem brilha aqui é a estrela da manhã. Essa igreja ela é imparável. Como é que é? Sim, ela é imparável. Feche os seus olhos e escute isso. Bateram, mataram, esquartejaram, mas Deus ao longo da história transforma o terrorista em pregador. A igreja cruza a fronteira de Jerusalém, Judéia, Samaria, entra pela Europa, vai para a África, atinge as Américas. A igreja chegou aqui. Ela está no mesmo feeling, na mesma linhagem. Qual, pastor? Ela está ligada, conectada com Deus dos céus. Ela está ligada e conectada com Deus dos céus. É Deus que preza, é Deus que cuida, é Deus que potencializa, é Deus que capacita, é Deus que levanta, é Deus que defende, é Deus que provê, é Deus que liberta. Eu quero te dar 30 segundos para você fazer uma oração. Você não vai orar por ninguém, você vai orar por você. Como? Por você. E você vai dizer: Senhor, eu quero mais. Levante a mão do seu irmão para cima assim. 30 segundos, você vai dizer: Senhor, eu quero mais. Quando a DPM ela avança, é você dentro do mais. 30 segundos. Se você tem uma oração sincera, quebrantada, se você vive a unidade horizontal e vertical, agora aproveite esse momento. É uma noite de você saborear a presença do Todo-Poderoso. É uma noite de você entender quem você é e quem é Deus. É uma noite de você entender que essa igreja em Uberlândia ninguém para. Orou? Feche os seus olhos, levante a sua mão aos céus. Senhor Jesus, nessa noite memorável de 85 anos da Assembleia de Deus em Uberlândia, eu quero te pedir uma coisa só, Senhor. E muitas vezes o Senhor não trabalha no barulho, mas é no silêncio. Senhor Deus, tu sabes o que pastor Álvaro Santos tem no coração. Pastor Rubens, pastor Alex, pastor Wagner, Senhor, a Semap, tu sabes o que tu tens com eles na terra. Meu Deus, em nome de Jesus, são 85 anos de prosseguimento, são 85 anos de movimento, crescimento, Senhor. E eu sei que tu tens mais para Uberlândia, eu sei que tu tens mais para a região, eu sei que tu tens mais para o Brasil através dessa igreja, eu sei que tu tens mais, Senhor, nas Américas, na Europa, na Ásia, na África, Oceania, através dessa igreja. Portanto, nesta noite, se o Senhor puder, me ouça. Deus, visita do pastor presidente ao novo convertido e até ao telespectador. Visita, meu Deus, num poder sobrenatural, ativando uma visão, abrindo a visão, encorajando, potencializando. Deus, toma homens e mulheres que até hoje às vezes não viu um paralítico andar, um cego ver, um surdo ouvir, mas o Senhor pode, porque eu sei que para o ano de 2024 o Senhor tem mais. E 2025, Deus, que as nossas congregações de Uberlândia vivam um ápice de avivamento missionário, com milagres, prodígios, salvação de almas, em nome de Jesus. Deus, eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Pega na mão do teu irmão, um abraço ele e fala assim: esse ano nós vamos avançar. Pelo poder da unidade vertical e horizontal, nós vamos avançar aqui em Uberlândia, no Brasil e no mundo. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Aleluia! Não
Não sai não, irmão, que nós vamos